Olá, viajantes das estrelas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Júnior. Olá, amados. Gratidão, Amanda, pelo convite, por novamente estarmos aqui. E hoje eu vim trazer com a Amanda, né, a gente estava conversando antes, alguns lapsos que a gente teve de conexão com realidades, possíveis realidades futuras e o que a gente pode experienciar no futuro e como a gente pode tomar melhores decisões para nos alinharmos à realidade que a gente quer realmente experienciar daqui para frente. E falando um pouco de lapsos, né, daquilo que a gente se conecta no futuro, a gente tem como tridimensionalidade aqui a referência de tempo e espaço, como a gente observa hoje. Então a gente tem tempo, que a humanidade conseguiu medir uma coisa que não pode ser medida, que é totalmente relativa, que é o tempo, né? E essa sensação de passado, presente e futuro. Já nas dimensões superiores, a gente tem um outro entendimento sobre isso. A gente não percebe passado, presente e futuro. A gente percebe como tudo uma única dança espiralada que está acontecendo agora. Todas as possibilidades, todas as realidades, todos os futuros, todos os passados, todas as vidas estão simultaneamente acontecendo. E é a partir daí que se pode ter o acesso, às vezes induzido, né, Amanda, pelos nossos irmãos, pelos seres que nos guiam, a gente adentrar alguns lapsos necessários para a gente receber alguma informação que em algum momento vai fazer sentido para nós. Igual fez sentido, porque a gente está gravando um vídeo e podendo contribuir com alguém, fazer sentido, né? A gente só está compartilhando as experiências que a gente teve, que talvez some com as experiências de vocês. E antes da gente começar esse vídeo aqui, eu tava conversando com o Júnior e ele me contou uma experiência incrível que ele teve com os seres da Atlântida, da antiga Lemúria, e eu gostaria que ele compartilhasse com a gente, porque esse tema, esse vídeo em específico, vai crescer em cima dessa vivência que ele teve, que foi simplesmente maravilhosa e linda. Então compartilha com a gente, Júnior. Bom, eu tive uma experiência bem interessante, eu acho que dentro do processo evolutivo do planeta. E através de uma indução, eu fui levado até um planeta. Não tinha massa como a gente tem aqui, material, mas ele era de uma essência bem etérica. E um gigante azulado, é assim como eu sentia, né? Então, através do momento que eu fui adentrando o campo daquele planeta, eu fui vendo alguns seres que eram enormes, com tons azulados também, e tinham como se fossem escrituras rúnicas nos seus corpos. E eles eram bem etéricos, quase sem forma. E ao adentrar lá, eu fui sentindo uma paz tão grande, uma harmonia, um reconhecimento, um lar. Eu ainda não sabia, né, aonde eu estava e por que eu estava naquele local. E eles foram me passando as informações. Então, ali, onde aquele gigante azul era quem habitava ali era uma comunidade da antiga Lemúria, aonde eu também tive contato quando eu era nas minhas primeiras encarnações aqui no planeta, e eu fazia parte de alguma forma daquela comunidade. Então eles estavam me recebendo ali para mostrar o planeta deles, que era um planeta extremamente amoroso, uma energia de unidade, né? E bem parecido com a Terra, só que eram tons, as plantas, as vegetações totalmente azulados. E eles foram me levando, falando da minha conexão que eu tinha com eles, que eles também atuavam nos meus processos, eles eram irmãos, que eu era sempre bem-vindo ali. E eles foram me levando até um local onde tinha uma tela enorme, né? E eles pediram para eu olhar bem aquela tela, que eles iam me mostrar uma coisa. Então, naquela tela, tava vendo, né? Existia a Terra, basicamente. Eles estavam mostrando Gaia no formato que ela é, e tava só ela ali. Aí eles pediram para eu prestar atenção no movimento que a Terra ia fazer. E conforme eu fui prestando atenção, eu vi que a Terra, ela estava fazendo esse movimento aqui. Como se ela tivesse... Exatamente. Como se ela estivesse se tornando duas, né? Era a sensação. Só que cada uma delas tinha uma energia totalmente diferente. Então eu via nessa terra aqui uma terra que estava acontecendo bastante questões ambientais, como a gente está passando
hoje, né? Por consequência dos próprios atos humanos, da ignorância, onde as pessoas já estavam tendo algum tipo de catarse coletiva, estavam passando pelos seus processos, questionando quem eram elas mesmas. Ao mesmo tempo, existiam muitos seres de luz trabalhando no auxílio da evolução dessas pessoas. Então, aqui havia ainda aquela atmosfera que a gente conhece, que é de medo, conflito, e era essa experiência. E, ao mesmo tempo, estava sendo acelerada essa experiência. Havia muitas ondas solares chegando no planeta e espalhando por toda a população. Então, eu via aquelas ondas solares chegando e fazendo assim, boom, na consciência mesmo, para que as pessoas começassem a perceber, a se limparem, quem elas são de verdade, o autoquestionamento, né? E nessa outra terra aqui, era uma energia totalmente diferente. A sensação era que as duas estavam coexistindo ao mesmo tempo. Porém, nessa terra aqui, tinha uma atmosfera de harmonia, de paz, de um início de unidade, né? Então, as pessoas estavam reconstruindo o planeta. É como se elas estivessem criando comunidades, novas formas de pensar, agir, educação. Sensação que tinha seres aqui que já estavam prontos para instruir essas pessoas a criarem uma comunidade mais conectada à Terra, à necessidade do planeta que é vivo, né? E, ao mesmo tempo, essa outra realidade estava aqui. E à medida que essas pessoas que estavam aqui começassem a despertar, tivessem um consciente de luz pronto, a sensação que quando elas tivessem desapegado, porque a única coisa que prendia elas aqui era o apego às ilusões, aquilo que não era real, a entropia, falta de energia, medo, desordem, elas começavam a adentrar aqui automaticamente. Como se fosse, era muito linda a cena que eu via, porque a pessoa estava ali em um ambiente, assim, com uma simbologia mais caótica, mas ao passo que ela dava, é como se ela entrasse dentro de uma realidade onde ela era recebida com um grupo de pessoas. E aí esses grupos iam instruindo ela ali. E ela ia entendendo aquilo. Ela não era algo como se fosse inconsciente, nossa, o que eu estou fazendo aqui. Ela tinha percepção do que estava acontecendo, como se ela se lembrasse pouco a pouco, ela tivesse a sensação profunda de quem ela era de verdade. A força do amor, né? Puxando e levando ela pro amor de si própria. Exatamente. E isso não era algo que iria acontecer, era algo que já estava acontecendo. Eles disseram que é algo que foi uma decisão de Gaia passar por o processo dessa forma. Ela decidiu que seria assim sua ascensão. Ela decidiu que faria esse desdobramento. E assim nós vamos seguindo, conforme o amor vai adentrando, a gente vai se conectando às realidades. Pensa que, na verdade, existem, além dessas duas, muitas realidades. E conforme o que a gente vai criando na nossa vida, a gente vai conseguindo se conectar aos melhores caminhos, às melhores possibilidades, né? Isso que você fala é muito igual, né? Igual a gente estava falando, com a experiência que eu tive quando eu consagrei a Ayahuasca pela primeira vez. A primeira vez que eu consagrei a Ayahuasca era muito diferente do que eu sou hoje. E nessa primeira vez, eu tava numa linha assim, lá na frente, e do meu lado tinha um ser, que era um ser com um monte de pena na cabeça, que estava representando um xamã. E aí ele virou pra mim e falou: olhe pra trás. Aí eu olhei pra trás e vi várias ramificações, várias linhas. E aí aquilo ali me veio como se fosse linhas do tempo. Aí eu falava: nossa, são muitas possibilidades de linhas do tempo. Eu falava pro xamã. E ele falava: sim, é sim. E eu falei: então eu sou do futuro dessa realidade aqui. E aí eu olhava pra frente e eu via que eu estava doente. Ao meu redor estava tudo destruído. Estava numa realidade realmente densa. E o maior ensinamento daquela dor foi que, naquele momento, eu podia também acessar uma realidade de amor, fazendo uma mudança no único momento que existe, que é o agora. Que eu iria retornar daquela força da ayahuasca, eu iria estar no passado e eu poderia, a partir dali, fazer diferente. Melhorar a forma de eu pensar, a forma de eu olhar para mim mesma, a minha vontade de viver, vontade de querer estar aqui, independente dos impasses, independente dos processos, querer estar aqui, porque quanto mais eu potencializava as minhas trevas interiores, aquilo estava criando uma linha do tempo onde que eu iria parar num lugar que não era tão legal, que não era tão bom, sendo que na verdade eu poderia estar num lugar melhor.
E aí, a gente conversando sobre isso, eu e o Júnior, a gente chegou nessa conclusão de que, na verdade, tudo tem uma similaridade. Tudo está se encontrando. E quem cria a nossa realidade é a nossa mente. A nossa mente, ela é muito poderosa. A minha mente, a mente do Júnior, a mente de todo mundo que está assistindo esse vídeo, criou junto esse momento aqui, esse vídeo e essa informação. Porque essa informação, por mais clichê que pareça, porque quantas vezes a gente já não ouviu falar, a sua mente cria a sua realidade. Por mais clichê que pareça, a gente está falando de um contato que a gente teve com seres que estão anos-luz na frente e que estão no futuro, mas que ao mesmo tempo compartilham desse momento presente. E eles criam essa realidade junto com a gente porque eles são nós do futuro, né? Então, quantas vezes que a gente não pode utilizar do agora para criar um futuro melhor? E a gente sempre costuma falar que o passado é uma ilusão e que o futuro também é uma ilusão, que só existe o agora. Mas só que todos esses momentos estão entrelaçados. A gente é uma construção de todas as nossas memórias e o nosso futuro é resultado de tudo aquilo que a gente está cultivando e está regando no agora. Então, todas as realidades, elas já existem, já estão aqui. Todas as realidades, tanto de Gaia, igual o Júnior falou, quanto a realidade pessoal de cada um. Ela já está criada. E não existe uma realidade, são ramificações da realidade. Agora, com qual você vai se sintonizar? E é esse o maior questionamento que vocês devem fazer na mente de vocês. Com o que vocês têm se sintonizado? Porque hoje em dia, o que mais influencia o nosso dia a dia e o nosso futuro é as coisas que a gente assiste, as pessoas que a gente conversa, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já sonhou com alguma coisa de um filme, com algum personagem de filme. Por quê? Porque ele entra na nossa cabeça de um jeito. E existe filme para tudo quanto é tipo de realidade. Então a gente precisa se sintonizar com as realidades de luz que a gente quer viver. Na luz. E não de uma forma cega, de só falar da boca para fora sem acreditar. A gente precisa acreditar naquilo. Porque acreditando você tá dando como se fosse um voucher pra tua mente e ela tá potencializando aquilo e tá criando essa realidade pra você. Porque igual o Júnior falou, na realidade de luz da Terra, não é porque todo mundo que tá ali é um alecrim dourado, algo do tipo, não. Batalhou pra estar ali. E quem não está, tá nas trevas, também pode fazer essa mudança e ir caminhando pra luz, fazer essa mudança dentro de si, dentro do seu próprio ser, dentro da sua própria centelha. E Deus, o nosso Deus interior, ele quer que a gente atinja esse amor por nós, para a gente aprender através do amor. Porque ambos os lados, tanto de escuridão quanto de luz, são para nos ensinar. Mas a gente pode aprender também, não só com dor, porque muitas vezes a gente está na Terra aqui com uma crença, né, uma memória celular de sofrimento que vem dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais de sofrimento. E na verdade a gente não precisa aprender com sofrimento, né? Eu e o Júnior, a gente gosta de falar que a gente se sintoniza com o eu do futuro. Que a gente gosta do eu do futuro, como se a gente viesse do futuro e trouxesse informação. Porque a gente se conecta com o nosso eu do futuro e tá anos-luz na frente, um ser estelar que seja, que traz essa informação para nós do amor e da liberdade. Eles não falam isso por acaso, é porque eles conhecem isso e sabem como que isso liberta, né? Tem uma mensagem de Gaia que ela sempre passa para mim e que me dá muita segurança, e eu tenho certeza disso, é que Gaia sabe sobre todos os seus filhos. Então não importa aonde estejamos, mas aquilo que nós temos no coração é o que vai criar a nossa segurança, as boas oportunidades, a simbologia de coletivo. Então é o trabalho interno. Conforme você for trabalhando internamente, é a fase do plantio e da colheita. Você planta dentro de você e colhe depois também essa realidade que você está conduzindo. E como é que você pode fazer isso? A Amanda falou, né? Eu gosto de falar que existem duas energias no universo, que é a energia entrópica, que é a energia da desordem, a energia da falta de energia, de falta de movimento, de conflito, de guerra, gerado pelas ilusões e ignorâncias esquecidas que nós somos partes da mente amor.
né? E a energia sintrópica, que é a energia que sobe em espiral a evolução, que é a ordem, a organização, a perfeição, a beleza, a abundância, a felicidade, que é a volta para casa. E quanto mais nós subimos nessa energia entrópica, a gente não tem dúvidas que é essa subida, que é o correto, porque a gente vai liberando essas ilusões e vendo que elas eram apenas ilusões. E a gente vai se conectando, quase se rendendo a essa força maior. Esse é o tamanho da nossa mente. A gente herda ela do Criador, da criação, que é quem nos criou, que é parte de nós. E a gente pode utilizar ela de uma forma benéfica para nós e para o outro, plantando boas sementes, ou nos perdendo nas ilusões que nos mantêm aprisionados aqui, a humanidade, enfim, durante tanto tempo, né? Sim, exatamente isso. E quando a gente fala de linhas do tempo, de relação com o eu do futuro, tudo isso tem conexão. Porque nós não somos somente a luz, nós não somos somente o movimento contínuo perfeito, nós também somos o caos, nós também somos todas as imperfeições. Os pleiadianos que eu entro em contato, eles costumam sempre dizer que nós somos perfeitamente imperfeitos. Essas imperfeições são o que nos torna perfeitos. Então, não é essa cobrança excessiva de tipo, então, porque a minha mente tá assim, eu vou cair numa cilada, eu vou criar só coisas ruins. Não. Na verdade, sim. Mas você pode criar, mas você pode transmutar essas memórias. Porque, igual o Júnior falou, o Criador maior tá dentro de nós. E olha pra você ver a criação desse Criador. Olha o universo, olha a galáxia, olha o planeta. Que coisa grandiosa, magnífica. Deus criou essa perfeição. Então, nós podemos nos sintonizar a esse ser grandioso dentro de nós e criar coisas boas para nós também. Porque muitas vezes a gente está ligados a padrões negativos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Essa memória celular de sofrimento está instalada dentro de nós. Então nós precisamos utilizar do poder do fogo, da transmutação, para modificar esses padrões e co-criar uma realidade melhor para a nossa vida. Porque muitos de nós, por mais que você tenha consciência somente do aqui e do agora, mas muitos de nós já sabemos o que virá no futuro. Muitos de nós. Não é uma loucura minha, pessoal, ou do Júnior. Muitos de nós já temos uma ideia. Por quê? Porque como nós estamos num corpo geneticamente modificado e na sequência Fibonacci nós estamos 2 degraus abaixo, nós temos uma consciência meio limitada do espaço-tempo. Mas o futuro já está existindo agora. A gente já sabe exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Só que não é uma realidade, são várias realidades. Então, nesse exato momento, a gente precisa se interiorizar, porque hoje em dia a nossa sociedade ela é muito pautada no fazer, no agir, e menos no interiorizar. Se a gente interiorizar, a gente vai conseguir sentir para qual caminho o nosso atual momento está nos levando. E a gente precisa ter sinceridade com nós mesmos e não viver uma fé cega. Porque não adianta nada a gente ter vários conhecimentos e não agir. A gente precisa, aliado ao conhecimento, ter ações. E essas ações não precisam necessariamente estar ligadas a ter que estar falando de espírito. Não, porque você é um espírito e você está vendo vídeo de espíritos. Então você precisa estar sendo uma pessoa de bem, de amor. Isso dentro da sua mente e nas suas ações. Porque isso tudo vai ditar com qual realidade você vai estar experienciando. Porque é claro que existem realidades de luz e existem realidades de sombra. Agora a pergunta é, o que é que está passando na tua mente? O que você sente que vem no teu caminho? E não está lapidado em pedra, você pode modificá-lo através da transmutação. Tem uma experiência também interessante que eu tive de lapso de tempo, que eu acho que muitos de nós aqui, de alguma certa forma, estamos nesse mesmo processo. Muito parecido com o que a Amanda viu na ayahuasca também. Essa eu tenho muito recorrentemente, então
Quando eu vou entrar em uma porta, eu tenho esse lapso, ou quando eu estou andando na rua, eu tenho esse lapso. E eu sempre me vejo aqui, no futuro, muito tempo depois, muito, tanto que não era nessa vida, porque eu sempre me vi um corpo feminino lá na frente, e esse corpo feminino entrando em estado de transe, muito parecido com estados de transe xamânicos, e voltando no passado, como se ela estivesse fazendo uma transferência de consciência para o passado. E fazendo resgates de pessoas, o futuro vindo para o passado, fazendo resgates do passado. Isso a gente coloca em questão de tempo, porque não funciona dessa forma, mas só para entender. Como se uma outra realidade estivesse entrando em contato com essa realidade que nós estamos experienciando aqui. E acredito que muitos de nós estamos fazendo esse processo, consciente ou inconscientemente. Nós estamos nos resgatando. Sim, exatamente isso. E eu também tive uma experiência parecida. Quando eu entro em contato, claramente, com o meu eu do futuro, eu sinto uma onda energética que me puxa para longe. Gostaria de compartilhar com você uma. Foi assim, foi num sonho, as minhas experiências maiores são tipo em sonho mesmo, que eu me desdobro e vou. Onde que eu estava numa nave, e ela tinha um tom bem azulado, bem clarinho assim, como se fosse uma luz baixa, porque tinham várias cúpulas em criogenia de seres dormindo lá. Entubados, assim, não entre eles, na cúpula. Eles estavam lá de boa, mas na cúpula tinha tubos. E tinha um ser lá, azul, que estava deitado. E eu cheguei perto desse ser e eu tava me identificando como Amanda. Eu lembro, eu falava, isso é um sonho, eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar desse sonho. Eu ficava repetindo assim. E eu chegava perto da cúpula, olhei assim, e o ser azul abriu o olho. Na hora que ele abriu o olho, eu fui levada. Uma onda me jogou pra longe, assim, porque era tanta energia que eu não consegui, naquele momento, identificar por que isso tinha acontecido. Mas aí, naquele mesmo sonho, um ser que parecia muito humano, mas ele era bem grande, colocou a mão no meu ombro e falou assim: por que você tá ali? Você não pode estar ali agora, nesse exato momento. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sobre essa visão, né? Porque muitas vezes a gente romantiza, né? Esse aspecto de se conectar com os seres estelares. Mas eles possuem energias que às vezes nós não estamos prontos para viver, para sentir, né? Porque são seres que possuem muitas informações. Isso, por que a gente não tá pronto? Porque muitas vezes a gente vive numa ignorância da nossa própria luz, uma ignorância de quem nós realmente somos. E essa ignorância nos leva, às vezes, a não nos sentir pronto, mas na verdade nós estamos. Tipo, tá vendo esse paradoxo? Não sei se deu pra entender ou se ficou confuso. Mas todas essas experiências, elas fazem parte de um processo de preparo pra gente acessar essas linhas do tempo. Porque imagina se aqui no agora a gente tivesse consciente de todas as possibilidades de linhas do tempo. Talvez a gente não teria maturidade o suficiente para acessar tudo isso. Por isso que a gente vai acessando pequenas partes, pequenas parcelas. Todo mundo acessa, do crente ao ateu. Tenho certeza que todo mundo já teve um déjà vu na vida. Isso é a gente se sintonizando com uma das realidades. Mas aí tem umas pessoas que são um pouquinho mais louquinhas, tipo eu e o Júnior, que a gente se considera realmente um ser do futuro, né? Um ser do futuro, e nós conseguimos, né, às vezes nos conectar com esses seres do futuro que são nós mesmos, que são os seres estelares. Porque esses seres estelares estão anos-luz na frente, então a gente consegue se conectar com essa energia e trazer informações deles, né? Olha, achei muito interessante. Então, já que a gente está compartilhando informações, eu vou soltar uma última. Essa aqui é um pouco mais forte, porque eu vivenciei ela numa cerimônia de ayahuasca. Então, nessa cerimônia de ayahuasca, eu tive um processo muito forte, né? Onde eu fui conduzido pelo processo todo da transição planetária nessa linha de tempo que a gente está, né? Conforme aquilo que a gente como sociedade está plantando. Então, tinha as ondas solares, tinha muita liberação, transformações de sistemas, o que a gente vai ver muitas coisas transformando nesse período. Ainda mais que a gente está aí com posicionamentos astrológicos de profunda transformação em sistemas e tecnologia, né? Então, existiam muito isso. Então, a gente passou um tempo relativamente... A ascensão era longa, mas não era tão longo, era menos que a gente
pensava assim, de olhar interno. Então, a gente olhando para dentro de nós como sociedade. Bem naquele mundo primeiro que eu vi na Terra, onde a gente estava questionando as nossas ilusões, questionando quem nós éramos e adentrando na limpeza das camadas da Terra. E conforme esse processo ele foi passando, vinham muitos seres auxiliando isso. Então, começaram a encarnar, e eu acho que isso muitas fontes já trazem, e eu vi isso também, muitos seres estelares encarnando na Terra. Então, milhões de seres estelares. Então, como se fosse como se estivesse trazendo um equilíbrio para esse processo das pessoas que estão aqui se desligando das ilusões. E conforme o processo ia ocorrendo, eu tive um vulto, lá para o futuro. E aí era muito tempo depois, porque a Terra ela já estava pronta, ela já estava regenerada. E eu estava sobrevoando numa nave. E eu não tinha mais. Isso é muito. Então eu não sei o que vai acontecer nesse meio tempo, né? Mas na medida que eu estava sobrevoando essa nave, eu estava acordando como se eu estivesse em sono, saindo de um planeta e vindo para a Terra, num formato estelar, porque eu era um felino. Eu achei isso muito diferente, né? Porque, nossa, então eu vou ter uma experiência assim em algum momento também. E eu tava acordando daquele sono criogênico, parece, e olhando a Terra. E existiam muitos outros seres que estavam acordando também. Existia uma harmonia, como se Gaia tivesse abrido as portas e recebendo todos ali, como um mundo de confederação, né, unificado. E lá eu tive essa simbologia muito importante, que haviam 7 mestres encarnados na Terra que eram responsáveis pela organização, né? Como se fossem 7 líderes ali, mestres mais ascensos, hierarquias maiores, encarnados. E uma delas era de Sirius, que eu sentia que eu conhecia de alguma forma. E então esse processo tem várias linhas de tempo, como a gente viu, ele pode acontecer de diversas formas, mas ele está acontecendo e depende de nós, daquilo que a gente trabalha internamente dentro de nós, olha para dentro de nós e fundamentalmente encontrar dentro de nós, porque fora a gente não vai encontrar as chaves. É dentro. O relembrar é dentro, a essência é dentro, a volta é para dentro, para encontrar a energia crística, o ser crístico que existe dentro de nós, né? E eu achei interessante isso, de compartilhar também. Muito linda essa tua experiência, gratidão pela sua partilha, muito válido. E essa é a chave de ouro, né? Fechar os olhos para ver. Tem que interiorizar para ver. Não adianta querer ficar vendo, querendo ver, buscando, porque a gente tem que interiorizar e ser essa mudança, né? E todas essas realidades, elas começam na mente e no coração unificados. Um pensamento, 1 milhão de possibilidades. Qual a realidade que você está se sintonizando, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Júnior, tem mais alguma mensagem para o pessoal aqui? Algo a mais para complementar? Eu só desejo que cada um de vocês busque internamente a sua verdade. Busquem o que é real, saiam das ilusões, percebam que a verdade ela está dentro e é através dessa mente unificada, da mente e do coração, que a gente vai estar criando realidades mais boas para nós e para o coletivo, porque a nossa criação de realidade também concilia com o coletivo que experiencia aqui. Então, que a gente seja esse portal, né? E a gente passe por essa transição da forma mais elevada possível. Mas tenha certeza, isso eles deixam claro, que essa experiência vai ser marcante para a jornada na nossa alma. E é isso. Gratidão, gente. Gratidão, Amanda. Foi muito especial. Gratidão, Júnior, mais uma vez pela tua presença aqui. Fique à vontade para sempre voltar. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal do Júnior, já tem conteúdo lá. E um abraço, gente.